Olá, alunos e alunas de Resistência dos Materiais 2. Vamos dar início ao nosso capítulo 13, Flambagem de colunas. Os objetivos do capítulo 13 são os seguintes: discutir de forma geral sobre o conceito de flambagem, determinar a carga axial necessária para provocá-la em uma coluna dita ideal, analisar de forma mais realista, considerando qualquer flexão na coluna, e projetar colunas com cargas concêntricas e excêntricas. E os objetivos da aula 19 são de calcular a carga crítica, vamos demonstrar a formulação de como calcular uma carga crítica para uma flambagem numa coluna, e estudar a coluna ideal com apoios de pinos. 13.1 Carga crítica. Sempre que se projeta um elemento estrutural, é necessário que ele satisfaça requisitos específicos de resistência, deflexão e estabilidade. Nós trabalhamos já com conceitos de projeto com base na resistência no capítulo anterior, na deflexão, e agora a gente vai ter também a questão da estabilidade para as colunas. Elementos estruturais compridos e esbeltos, sujeitos a uma força de compressão axial, são denominados colunas. E a deflexão lateral que ocorre, como a gente tem aqui nessa figura, a deflexão lateral que ocorre é denominada flambagem. Então nós temos aqui uma coluna qualquer com um carregamento de compressão axial P crítico, aqui chamado P índice CR. Quando a gente aplica esse P crítico, a coluna fica na iminência de sofrer flambagem, de sofrer essa deflexão lateral. Então, quando a nossa carga aplicada ela é superior a essa carga crítica, a gente tem efetivamente a deflexão lateral, que é chamada de flambagem. Então, esse P crítico é a carga axial máxima que uma coluna pode suportar quando está na iminência de sofrer flambagem. Bom, na perspectiva de se demonstrar uma formulação para essa carga P crítica, nós iniciamos a partir de um mecanismo de duas barras sem peso, rígidas e conectadas por pinos. Então nós temos aqui duas barras rígidas, elas estão conectadas por pinos em suas extremidades, entre uma barra e outra. Nós temos nas extremidades da nossa coluna, digamos assim, duas barras de comprimento L sobre 2, que são rígidas, conectadas por pinos, e aqui a gente tem uma mola com a constante K. Daí aplicamos uma carga P de compressão axial e a gente vai ter o nosso mecanismo que tende a deformar da seguinte forma. Então, nós teremos a aplicação da carga P, nós teremos uma deflexão lateral delta, que é igual a θ, esse ângulo, vezes o raio L sobre 2, considerando que esse ângulo é muito pequeno. E daí nós temos o mecanismo que comprime a nossa mola de constante K. Nós temos que a nossa força de recuperação F, ela vai ser igual a K vezes delta, a força de recuperação aqui da nossa mola, a constante da mola, multiplicado pela nossa deflexão delta. E a nossa carga P desenvolve duas componentes horizontais, Px igual a P vezes tangente de delta. Bom, temos aqui o nosso diagrama de corpo livre, a carga P vertical, a força de recuperação horizontal para a esquerda, e aí nós temos o nosso ângulo θ, em cima e embaixo, e nós temos que a componente horizontal da carga P vai ser P tangente de θ. Ora, se tangente de θ
é o cateto oposto sobre o cateto adjacente, então tangente de θ vai ser igual justamente a P tangente de θ dividido por P. Eu cancelo P com P, a gente tem tangente de θ. Então eu posso dizer que as duas componentes horizontais P índice x são P tangente de θ para cada uma das barras. O θ ele é considerado muito pequeno, de forma que nós temos que delta eu posso considerar como o raio L sobre 2 vezes o ângulo θ muito pequeno, e posso considerar também que a tangente de θ é igual a θ pelo fato desse ângulo ser muito pequeno. Assim, F é igual a K vezes delta, que é θL sobre 2. Então essa é a força de restauração da mola, né? A nossa força de restauração da mola. 2P índice x é igual a 2P vezes θ, considerando que tangente de θ é igual a θ. Então essa é a força perturbadora. Nós temos aqui as duas componentes juntas, né? Consideradas como força perturbadora do nosso mecanismo. Se kθL sobre 2 for maior que 2 vezes P vezes θ, ou seja, se a força de restauração for maior que a força perturbadora, nós vamos ter um equilíbrio estável, né? A restauração maior do que a perturbação. O equilíbrio vai ser estável. Se nós isolarmos P, eu vou passar o 2 para o outro lado, vou cancelar θ com θ e vou ter que P vai ser menor que K, a constante da mola, sobre 4, vezes o comprimento da coluna L. Então, nesse caso, quando P é menor que K sobre 4L, nós temos um equilíbrio estável. Do contrário, se kθL sobre 2 for menor que 2pθ, ou seja, se a força de restauração for menor que a força perturbadora, nós teremos que P vai ser maior que KL sobre 4. Isolando P da mesma forma, e quando P maior que KL sobre 4, nós temos o que chamamos de equilíbrio instável. Então a gente vai ter aí uma instabilidade. Então nas colunas é extremamente importante, além do estudo da resistência, da deflexão, também a questão da estabilidade da coluna. O valor indeterminado de P, definido pelo requisito kθL sobre 2 igual a 2pθ, é a carga crítica. Então, quando P for igual a KL sobre 4, a gente vai ter que esse P vai ser a carga chamada de carga crítica. Então, aqui nesse esquema, nós temos que, quando que a minha carga crítica é igual a KL sobre 4, quando a minha carga for menor que KL sobre 4, a gente vai estar dentro de um equilíbrio estável, né? Quando a minha carga for menor que a carga crítica. Quando a carga for igual à carga crítica, nós teremos o chamado equilíbrio neutro, num ponto de bifurcação. E quando a carga aplicada for maior que a carga crítica, nós teremos um equilíbrio instável. Embora no projeto de engenharia a carga crítica possa ser considerada como a maior carga que a coluna pode suportar, entenda que, assim como o mecanismo de duas barras, se uma coluna estiver em posição fletida ou flambada, ela poderá suportar uma carga maior ainda do que a carga P crítica. Essa carga pode exigir que a coluna sofra uma grande deflexão que, em geral, não é tolerada em estruturas de engenharia ou máquinas. Então, pode até ser que se suporte uma carga maior do que uma carga crítica, mas a gente vai ter uma instabilidade. 13.2. Coluna ideal com apoios de pinos. Então, o que é uma coluna ideal?
é aquela coluna perfeitamente reta antes de qualquer carregamento, feita de material homogêneo e com a carga aplicada no centroide da seção transversal. Então a gente tem aqui uma representação de uma coluna de comprimento L, onde os apoios são pinos, né? Onde nós temos a aplicação de uma carga no centroide da seção transversal. Bom, se a carga crítica P crítico é aplicada, uma pequena força F fará com que a coluna permaneça na posição defletida quando F é retirada. Quando aplicamos a carga crítica, nós estaremos na iminência de sofrer flambagem. E aí a gente aplica, depois da carga crítica, uma pequena carga F, aqui na horizontal. Quando a gente está na iminência e aplica essa carga crítica, retira depois a força F, essa pequena força F, a gente vai ter a nossa coluna que vai permanecer nessa posição defletida quando a força F for retirada. Para determinar a carga crítica e a forma da coluna quando flambada, aplicamos, a equação diferencial da linha elástica, a mesma que aplicamos no capítulo anterior para a deflexão de vigas em eixos. E vezes I, vezes a derivada segunda da deflexão em função de x, igual ao momento fletor interno m. Então, essa fórmula considera deflexões apenas por flexão, assim como o fizemos no capítulo anterior. A gente tem aqui na nossa coluna, então, que x ele está na vertical e a nossa deflexão V na lateral, portanto, na horizontal. Então, aplicamos uma carga P e temos uma deflexão, temos uma flambagem no seguinte formato hipotético para a nossa coluna. Então, o que é que fazemos? Vamos aplicar aqui o método das seções, seccionar em determinado trecho. Então, temos aqui nosso diagrama de corpo livre com a nossa coluna seccionada, onde nós temos uma carga de compressão axial P externa. No ponto de corte, nós teremos os carregamentos internos, uma carga de compressão P para anular a outra carga P, e o momento M, momento interno, momento fletor interno M. Então a gente tem aqui uma distância horizontal V, no caso representando aqui justamente a nossa deflexão na horizontal, entre a linha de aplicação aqui da nossa carga axial e o ponto onde nós temos a nossa seção no carregamento interno P. Então a gente vai ter P em compressão, consequentemente o nosso P interno também aqui em compressão. Teremos aqui o nosso momento fletor, que quando aplicarmos a nossa equação de equilíbrio para o momento fletor interno, a gente vai ter esse M que vai ser no sentido contrário, para poder justamente equilibrar esse nosso trecho de coluna, e igual a menos P vezes V. Então a gente pode substituir a nossa equação, dentro da nossa equação diferencial da linha elástica, E vezes I, V duas linhas, igual ao momento, que nesse caso é menos P vezes V. Então aqui nós temos uma equação diferencial, linear, homogênea, de segunda ordem, com coeficientes constantes. A gente pode reescrever essa equação diferencial como sendo a derivada segunda de V em relação a x, mais P sobre E vezes I, que são as constantes nesse caso, vezes V, igual a zero. Então a gente tem uma equação diferencial de segunda ordem do tipo V duas linhas, mais uma constante ao quadrado vezes V igual a zero. E nós temos como solução geral para V, o V que vai ser igual a constante 1 vezes o seno de raiz de P sobre E vezes I. Veja bem, nós temos V duas linhas
mais uma constante K ao quadrado vezes V igual a zero. E a solução geral é V igual a constante 1 vezes o seno da constante x, de Kx, mais uma constante 2 vezes o cosseno de Kx. Então, considerando que K ao quadrado é igual a P sobre E vezes I, então o meu K, dentro da solução geral, vai ser igual a raiz de P sobre E vezes I. De forma que a nossa solução geral, para esse caso, vai ser V, né, a deflexão, qualquer ponto, vai ser igual a constante 1, seno de raiz de P sobre E vezes X, mais uma constante 2, cosseno de raiz de P sobre E vezes I, X. E substituindo essa equação geral na nossa equação diferencial, a gente tem justamente essa, né, visualiza essa solução geral e a gente vai conseguir solucionar essa equação diferencial. Para isso, nós precisamos determinar C1 e C2. Então, vamos utilizar nossas condições de contorno. Se nós dissemos que, né, a coluna ela tem como apoios nas suas extremidades, apoios por pinos, então nós teremos que a deflexão, né, nos apoios, evidentemente que vai ser igual a zero. Então, como condições de contorno, nós temos que V será igual a zero quando x igual a zero. Então, substituindo aqui na solução geral, onde tem V substituindo por zero, onde tem x também substituindo por zero, nós temos que o primeiro termo vai ser igual a zero, seno de zero é zero. No segundo termo, nós teremos que a constante 2 vezes o cosseno de raiz de P sobre E vezes I, vezes zero, né, o cosseno de zero, que é diferente de zero. Portanto, para que esse termo seja igual a zero, a constante 2 deverá ser igual a zero, pois o cosseno vai ser diferente de zero. Então, nós temos já que, para a minha solução geral, a constante 2 é igual a zero. Então, resta apenas o primeiro termo e, portanto, tenho que determinar, nesse caso, a constante 1. Muito bem. Considerando a outra condição de contorno, né, no outro apoio, quando x igual a L, o V também vai ser igual a zero, pelo fato dos apoios nas extremidades serem considerados pinos. Nesse caso, nós já sabemos que C2 é zero, então nós teremos que, substituindo V por zero e x por L, nós teremos que a constante C1 vezes o seno de raiz de P sobre E vezes I vezes L vai ser igual a zero. Nós podemos dizer que C1 é igual a zero, porém V é igual a zero, essa é a solução trivial. Então, se C1 diferente de zero, portanto, o seno de raiz de P sobre E vezes I vezes L vai ser igual a zero. Então, considerando isso, seno de raiz de P sobre I vezes L igual a zero, nós teremos que a raiz de P sobre I vezes L é igual a N vezes π, né? Todos os pontos em que o meu seno vai ser igual a zero. Então, π, 2π, 3π, 4π e assim por diante, nós teremos esse valor de senos iguais a zero. Muito bem. Vamos agora isolar o nosso P. Então, vou, em primeiro lugar, elevar ao quadrado os dois termos. Eu vou ter aqui que vai ficar P sobre E vezes I vezes L ao quadrado igual a N ao quadrado vezes π ao quadrado. E isolando o P, eu vou ter que P é igual a N ao quadrado vezes π ao quadrado vezes E, modo de elasticidade, vezes I, momento de inércia, dividido por L ao quadrado, onde L é o comprimento da coluna. E o N eu posso substituir por 1, 2, 3 e assim por diante. Para N igual a 1, eu tenho que a minha carga crítica, P crítico, é igual a π ao quadrado, E vezes I sobre L ao quadrado. E aqui nós temos, né, a nossa primeira demonstração para o valor da carga crítica, né, que é chamada também como carga de Euler, que foi determinada
por Euler em 1757. Pois bem, substituindo, né, na minha solução geral, substituindo aqui o meu P na minha solução geral, onde eu tenho que o meu V é igual a constante 1 seno de raiz de P sobre EI vezes X, né? O segundo termo aqui nesse caso é igual a zero. Quando eu substituir a minha carga de Euler aqui, né? P ao quadrado E vezes I sobre L ao quadrado. Então, eu vou cancelar E vezes I, vou fazer um arranjo aqui na minha fórmula e vou ter, simplificando, que a minha deflexão V, ela vai ser igual a constante 1 vezes o seno de πx sobre L, onde L é o comprimento da coluna. E, nesse caso, como esse valor assume, né, nós temos valores entre menos 1 e 1, nós teremos que o nosso C1 vai ser a deflexão máxima, né? Quando esse nosso valor aqui for igual a 1 ou igual a menos 1, a gente vai ter a constante 1 em sua magnitude, né, que vai determinar qual vai ser a nossa deflexão máxima. Então, nós temos aqui a nossa coluna para n igual a 1, aplicando a nossa carga, onde nós temos, né, esse formato de flambagem para a nossa coluna, onde nós temos em determinado ponto aqui a nossa deflexão máxima, V máximo. Para n igual a 2, a coluna suportará uma carga crítica P igual a 4 vezes P crítico. Então, admitindo aqui que o nosso P crítico, a carga de Euler, para n igual a 1 é essa. Quando substituirmos n por 2, n ao quadrado vai ficar igual a 4, então a nossa carga P vai ser igual a 4 vezes a carga crítica P crítico, imediatamente antes da flambagem. Visto que esse valor é 4 vezes a carga crítica e a forma defletida é instável, na prática essa flambagem não existirá. Então, a gente tem, quando substituirmos n igual a 2, a gente vai ter esse formato para a flambagem, que na prática não existe. Pois, matematicamente, a gente determinou, né, uma fórmula matemática para a nossa carga crítica, mas quando a gente analisa matematicamente, para n igual a 2, a gente vai ter um formato de flambagem que na prática não existe. Então, efetivamente, n igual a 2, 3 ou valores superiores não convém. E nesse caso, a nossa carga crítica realmente vai ser quando n igual a 1, pois essa é a forma possível de flambagem que temos na prática. Portanto, a carga crítica P crítico é igual a π ao quadrado vezes E vezes I dividido por L ao quadrado. Quando a coluna é homogênea, quando a coluna é considerada ideal e com apoios, né, nas suas extremidades acoplados, as suas extremidades acopladas por pinos. Muito bem, uma coluna sofrerá flambagem em torno do eixo principal da seção transversal que tenha o menor momento de inércia. É o eixo menos resistente. Então, observe a figura aqui ao lado. Nós temos uma carga P aplicada em compressão. A gente tem um caso aqui, uma coluna que está engastada na sua base, o topo livre. Eu estou aplicando aqui a minha carga P para mostrar que nós temos uma seção retangular. Então, nós temos um momento de inércia em torno, né, do eixo AA, um outro momento de inércia em torno do eixo BB, e aí nós perguntamos qual é o eixo que tem o menor momento de inércia. Se você visualizar em torno do eixo AA, nós temos uma base que é muito grande e uma altura que é pequena. E o momento de inércia numa seção retangular é base vezes altura ao cubo sobre 12.
A base é muito grande, a altura é pequena e a altura ao cubo sobre 12. Do contrário, nós temos, em relação ao eixo BB, né, uma base muito pequena, em torno do eixo BB, uma base muito pequena, uma altura muito grande. E quando calculamos o momento de inércia, a base pequenininha vezes a altura grande e elevada ao cubo sobre 12, a gente vai ter um momento de inércia bem superior em torno de BB do que em torno de AA. Isso significa dizer que, nesse caso, nós teremos uma flambagem, né, uma instabilidade que ocorrerá, se ocorrer, ocorrerá sempre em torno do eixo AA, que é o eixo de menor momento de inércia, que é o eixo menos resistente. Então você pode fazer isso aqui na prática, pegar agora mesmo a sua régua e aplicar um carregamento de compressão e você vai visualizar que você vai sofrer sempre flambagem em torno desse eixo de menor momento de inércia, no caso, em torno do eixo AA. Você pode tentar flexionar a sua régua em torno do eixo menos resistente, ela vai flexionar facilmente, mas quando você vai tentar flexionar em torno do eixo mais resistente, aí você já vai ter mais dificuldade. Então, esse é um ponto muito importante. Quais as melhores geometrias para projetos? Bem, nós temos que a carga crítica, a carga de Euler, que acabamos de determinar, é igual a π ao quadrado vezes E vezes I sobre L ao quadrado. E nós temos que o momento de inércia, ele pode ser escrito da seguinte forma. O momento de inércia ele vai assumir, né? Você terá aí seções bastante diferenciadas. Mas nós podemos, né, escrever o momento de inércia da seguinte forma. Igual a área da seção transversal vezes R ao quadrado, onde esse R é o raio de giração. Então, seja a sua seção circular, formato retangular, quadrada, e a gente pode reescrever o nosso momento de inércia nesse formato, né, em função de uma variável R, que nós chamamos de raio de giração. Substituindo, né, esse A vezes R ao quadrado dentro do I da nossa carga crítica, nós temos que a carga crítica é igual a π ao quadrado vezes E vezes A vezes o raio de giração ao quadrado sobre L ao quadrado. Vou passar essa área A para o outro lado, de forma que nós temos P sobre A crítico, né? Quero chegar na tensão. O nosso R ao quadrado eu posso passar lá para o denominador. Então, nós temos que P sobre A crítico é igual a π ao quadrado vezes E, módulo de elasticidade, dividido por L ao quadrado sobre R ao quadrado, ou L sobre R ao quadrado, onde L é o comprimento da coluna e R o raio de giração, que é função do nosso momento de inércia. E aí, tudo isso para reescrever de forma que eu tenha, né? Eu fiz aparecer aqui um A, de forma que eu tenha uma fórmula para a tensão crítica. Nós temos a carga crítica e a tensão crítica, que vai ser igual a π ao quadrado vezes o módulo de elasticidade, dividido por L sobre R ao quadrado. E esse L sobre R nós chamamos de índice de esbeltez, né? Evidentemente que quanto maior for o comprimento da coluna em relação ao nosso raio de giração, a nossa seção transversal, a nosso raio de giração, que é uma função do momento de inércia, nós teremos uma coluna longa, uma coluna esbelta, né? Uma coluna esbelta. Então, esse é o índice de esbeltez. Analisando a tensão crítica em função do índice de esbeltez, o que é que nós observamos? Quanto maior for o índice de esbeltez, ele está aqui no denominador, né? Menor será a nossa tensão crítica, são inversamente proporcionais. O que faz sentido, porque quanto mais esbelta for a sua coluna, menor vai ser a tensão crítica para que ela
se torne instável, né? Então nós temos aqui esse gráfico, né, da tensão crítica em 10 a terceira megapascal em função do índice de esbeltez L sobre R. Nós temos aqui uma curva para o aço estrutural e uma curva para uma liga de alumínio. O aço estrutural, nesse caso, nós consideramos a tensão de escoamento igual a 250 megapascal e a liga de alumínio, onde a tensão de escoamento igual a 190 megapascal. Então, isso também é importante ser observado, porque nós podemos ter uma coluna estável, mas se ela atingir uma tensão superior à tensão de escoamento, significa que a gente vai ter uma deformação plástica da coluna, o que também não é interessante, né? Então nós temos que observar tanto a questão da resistência, como também a questão da estabilidade. Então veja, se nós tivermos, né, uma coluna em liga de alumínio com um índice de esbeltez igual a 60,5, a carga crítica dela vai ser 190 vezes 10 a terceira megapascal. Então, à medida que nós aumentamos esse índice de esbeltez, né, onde a coluna se torna mais esbelta, a carga crítica é inversamente proporcional, ela se torna menor. Então, com uma menor tensão crítica, nós teremos essa nossa coluna se tornando instável. Quando a coluna é mais curta, né, nós teremos uma coluna que vai ter mais dificuldade, quer dizer, você vai precisar de uma carga bem superior para que ela se torne instável. Da mesma forma, para o aço estrutural, a gente tem uma curva semelhante. Nós temos aqui um exemplo que, para o índice de esbeltez 89, a tensão crítica é 250, à medida que se aumenta essa esbeltez, então, consequentemente, com a coluna mais esbelta, nós teremos tensões críticas, né, menores para que a coluna se torne instável. Vamos aos exemplos. Exemplo 13.1 diz o seguinte: um tubo de aço A36 com 7,2 metros de comprimento e a seção transversal mostrada na figura deve ser usado como uma coluna presa por pinos na extremidade. Determine a carga axial admissível máxima que a coluna pode suportar sem sofrer flambagem. Então nós temos que a coluna está aqui, ela tem uma seção transversal como mostrado, é uma seção tubular, aqui vazada, com raio externo 75 mm, raio interno 70 mm, o comprimento de 7,2 metros, a aplicação da carga crítica, né, em compressão axial no centroide, o módulo de elasticidade do aço é igual a 200 GPa, e aplicando aqui a nossa carga de Euler, P crítico é igual a π ao quadrado vezes E vezes I dividido pelo comprimento da coluna ao quadrado. Então, P crítico igual a π ao quadrado vezes 200 vezes 10 a nona, multiplicado pelo momento de inércia, que nesse caso vai ser igual a π sobre 4 vezes o raio externo à quarta potência, 0,075 à quarta potência, menos o raio interno à quarta potência, então menos π sobre 4 vezes 0,070 elevado a 4, dividido pelo comprimento 7,2 metros ao quadrado. E calculando, nós teremos que a carga crítica vai ser igual a 228,2 kN. Então a tensão crítica vai ser igual a carga crítica dividido pela área da seção transversal, que é igual a 228,2 kN, dividido pela área, no caso a área tubular vai ser igual a π vezes o raio externo 0,075 ao quadrado, menos π vezes o raio interno 0,070 ao quadrado. E nós teremos que a tensão crítica vai ser igual a 100 megapascal. E visto que a tensão crítica é menor do que a tensão de escoamento do aço, 250 megapascal, a aplicação da equação de Euler é adequada.
pois nós temos uma tensão que está dentro do limite elástico, né? E nós temos uma tensão crítica de 100 megapascal, então se ultrapassarmos 100 megapascal teremos uma instabilidade, se ultrapassarmos 250 megapascal a gente vai ter uma deformação inelástica. Então nesse caso a equação de Euler é sim adequada e a tensão crítica para esse caso é igual a 100 megapascal. Exemplo 13.2. O elemento estrutural W246 de aço A36 mostrado na figura deve ser usado como uma coluna acoplada por pinos nas suas extremidades. Determine a maior carga axial que ele pode suportar antes de começar a sofrer flambagem ou antes que o aço escoe. Não é interessante nenhuma das duas situações, nem a flambagem ou a instabilidade e nem a questão do escoamento do aço, né? Quando a gente passa a ter deformações plásticas. Então, como é dado o perfil, né, o nosso perfil I para essa coluna, nós vamos lá no apêndice B, visualizamos a nossa W246, temos que a área da seção transversal dada é 5.890 milímetros quadrados, o momento de inércia em torno de X é 45,5 vezes 10 a sexta milímetros à quarta potência e o momento de inércia em torno de Y, né, y igual a 15,3 vezes 10 a sexta milímetros à quarta potência. Então, nesse caso, no caso dessa coluna acoplada por pinos, nós teremos que a flambagem, se ocorrer, ela vai ocorrer em torno do eixo mais fraco, em torno do eixo de menor momento de inércia, portanto, em torno de y, pois y é 15,3 vezes 10 a sexta milímetro à quarta e é menor do que ix. Logo, aplicando a carga de Euler, P crítico igual a π ao quadrado E vezes I sobre L ao quadrado, nós temos que π ao quadrado multiplicado por 200 vezes 10 a sexta quilopascal, no caso aqui o módulo de elasticidade, vezes o nosso momento de inércia, que é 15,3 vezes 10 a quarta vezes 10 a menos 12 metro à quarta potência, no caso transformando para metro à quarta potência. Então nós pegamos aí o nosso momento de inércia IY, né, que é o eixo, digamos, o eixo fraco, dividido pelo comprimento da coluna 4 ao quadrado e nós chegamos a uma carga crítica que é igual a 1.887,6 kN. Então, quando totalmente carregada, a tensão de compressão média na coluna é tensão crítica igual a carga crítica dividido pela área. A carga crítica nós calculamos, 1.887,6 kN, dividido pela área que conseguimos no apêndice B, 5.890 milímetros quadrados, e esse valor da tensão crítica, né, para que a minha coluna se torne instável, é 320,5 megapascal. Visto que essa tensão ultrapassa a tensão de escoamento, 250 megapascal, a carga P é determinada por compressão simples. Então veja, até 320 megapascal, 320,5, nós não temos flambagem. No entanto, quando passa de 250, a nossa coluna ela começa a se deformar plasticamente, o que também não é interessante. A gente não quer nenhuma deformação plástica e também não queremos flambagem. Então vamos determinar a nossa carga em função, né, da tensão de escoamento, ou seja, 250 megapascal igual a P dividido pela área 5.890 milímetros quadrados. Então nós temos que o P vai ser igual a 1.472,5 kN. Dessa forma nós atendemos, né, ao critério de não sofrer flambagem e de não sofrer deformações plásticas. Então essa vai ser a resposta. Na prática,
um fator de segurança seria imposto também a essa carga? E essa é a resposta do nosso exercício. Bom, então finalizamos a nossa primeira aula do capítulo 13. Muito obrigado.